Daremos continuidade aqui ao nosso estudo do direito constitucional, trabalhando aqui o artigo 5º, tudo sobre direitos fundamentais. Hoje a parte 2, falaremos sobre o inciso 11 até o 31. Isso despenca em todos os concursos públicos, seja de nível médio ou superior. Bora lá se inscrever aqui no canal, eu sou Kelly, já vim te fazer o convite também a deixar a chuva de likes aqui nesse vídeo para que a gente continue assim produzir os vídeos aqui para vocês. É uma forma de vocês agradecer aqui o nosso conteúdo que a gente produz aqui gratuitamente para vocês, conteúdo que vai te levar à sua aprovação. Bom, meu povo, vamos abrir aqui o nosso esquema aqui gráfico, né? Como eu falei, trabalharemos hoje dos incisos 11 ao 31, é a segunda parte. Então, se você não assistiu a primeira parte, fica meu convite a assistir a primeira parte, onde faremos também uma introdução, né? Estamos avançando aqui o nosso conteúdo de direito constitucional. Essa aula é a aula número 7. Então, já tem outras 6 aulas antes, também fica o meu convite aqui para que você estude, tá bom? Volte lá para poder estudarmos juntos, tá? Vamos falar aqui sobre o 11º inciso. Vamos ver o que eles nos passam. Ó, quantos incisos são? Hoje vamos estudar bastante, né? Vamos lá. 11º. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante aqui delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Bom, vamos entender que estamos falando aqui do princípio da inviolabilidade domiciliar. Anota aí nos suas anotações aí no seu caderninho. Bom, porque a finalidade aqui é proteger tanto a intimidade quanto a vida aqui privada do indivíduo, né? Porque nós vamos garantir aqui, inclusive, no período noturno, aqui como ele diz, né? Um sossego, até mesmo tranquilidade, tá bom? Então a gente tem que levar isso em consideração. Vamos por partezinhas destrinchar aqui esse inciso, porque ele vem nos trazer logo de cara o conceito de casa, né? E vamos lembrar que aqui ele é bem abrangente, porque pode ser qualquer compartimento aqui que seja habitado, tá bom? Qualquer aposento ocupado também. Habitação coletiva também entra, tá? Ou qualquer compartimento aqui privado não aberto ao público, tá bom? Então eu vou ver que para exercer a profissão ou até mesmo a atividade pessoal, ele vai entrar, né? E eu falei, ele é abrangente, então pode anotar aí também que pode pegar a residência do indivíduo, os escritórios aqui profissionais também entram, né? Consultórios médicos ou até mesmo odontológicos também entram, trailers, barcos, né? Aposentos de habitação coletiva, né? Principalmente aqui a gente vai ver que tratando-se de quarto de hotel a gente vai ter também, tá? Então, não vão ser abrangidos, guarde aí, anote, não entra bar e restaurante. Apareceu lá na sua questão, era um bar ou até mesmo um restaurante, não está aqui dentro do nosso conceito de casa, tá bom? Guarda aí. Quando vemos aqui a questão de arma abrangida, por exemplo, no interior de um caminhão, que é um caso bem específico, a gente está vendo aqui um crime de porte ilegal, tá? Então, de arma de fogo aqui, eu não estou levando no conceito aqui de posse, tá? O caminhão aqui nessa questão, meus queridos concurseiros, é um ambiente estático, tá? Não é local de trabalho, tá? Não é considerado. Então, anota aí, tá? O caso da boleia de um caminhão, né? Ela não é protegida aqui pela inviolabilidade do domicílio, tá bom? Quando eu for olhar para os escritórios, eu vou ter que levar em consideração aqui que são abrangidos dentro do nosso conceito de casa, como eu já falei, né? Não invoca aqui, inclusive, a inviolabilidade de domicílio aqui para práticas tanto dos atos ilícitos, né?
eu vou ver um corte aqui de uma possibilidade, inclusive, de validade de ordem judicial, onde vai me autorizar aqui um ingresso de uma autoridade, por exemplo, policial, tá? Em um estabelecimento aqui que eu vou chamar de profissional, tá? Eu vou ver que, inclusive, durante a noite, tá? Então, é válida essa ordem, tá bom? O objetivo aqui é instalar equipamentos, né, de captação de escuta e de som, por isso que é válido, tá? O policial aqui chegar e instalar esses equipamentos aqui, né? Então, se eu for ver a execução aqui dele, eu não quero que ele tenha conhecimento que será investigado, né? Então, é impossível fazer isso de dia, que senão ele vai ver, né? Então, eu tenho que levar isso em consideração. Então, é possível aqui uma ordem com ordem judicial, gente, muito importante isso. O ingresso de uma autoridade aqui é policial no período da noite, porque estamos, inclusive, querendo que não se tenha conhecimento, né, por parte de quem está sendo investigado, tá bom? Nós vamos levar aqui em consideração algumas hipóteses também para o ingresso na casa, tá? Eu tenho que levar isso porque, principalmente esse primeiro, tá? Que é a nossa regra, guarda aí, muito importante, com o consentimento do morador, tá? Ele precisa consentir, essa é a nossa regra. Aí você fala, tá, mas ele não consentiu, como é que eu posso entrar? Sob uma ordem aqui judicial, lembra que eu falei agora há pouco sobre, pode entrar à noite, né, escondido até, né, para que não se saiba, mas tem que ter uma ordem judicial aqui, então precisa dessa ordem judicial. Apenas aqui, cuidado, nesse caso aqui agora, durante a noite, eu falei do caso policial ali há pouco, é um caso excepcional, né, a gente tem que estudar caso a caso, porque a gente vai aplicar aqui que o conceito é apenas durante o dia, não pode ser no período noturno, tá? E a gente vai ver a questão de qualquer hora, né? Principalmente quando não tiver o consentimento, no caso de flagrante, tá? Eu descobri ali um delito ali acontecendo, até mesmo caso de desastre, ou até mesmo como ele diz, né, para prestar aqui socorro, né, é possível entrar em qualquer momento, tá? E sem precisar, inclusive, da ordem, tá bom? Aqui judicial. Bom, aí você fala, Kelly, o que é esse dia? O nosso horário útil, né, das 5 da manhã, enfim, qual que é esse horário, né, das 8, das 9 da manhã até 5 da tarde, 6 da tarde, como é que eu levo isso em consideração? Bom, primeiro que eu vou levar em consideração aqui o que a Lei 13.869 de 2019 me fala, tá? Essa lei é a lei aqui de abuso de autoridade, inclusive, tá? Ela vai me apresentar que será crime busca e apreensão domiciliar aqui, no caso principalmente de criminalização de conduta, tá? Então, eu vou ver que é crime após as 21 ou até às 5 da manhã, né? Então, o limite é 9 da noite e o máximo aqui, o mínimo para que você possa é a partir das 5, tá? Então, vai a partir das 5, no máximo às 9 da noite, 21 horas, tá tudo certo, tá? Então, tô olhando aqui, como eu disse, preciso inclusive de um mandato aqui, tá? De busca e apreensão domiciliar, tá? Nesse caso aqui dessa lei, tá? Então, não significa que eu falar que a realização aqui de uma diligência, né? Porque eu posso olhar aqui como qualquer outro horário, né? Seja plenamente aqui lícito e válido para todos os fins, tá? Mas eu vou levar em consideração precisamente esse conceito aqui dessa lei, tá? A inviolabilidade aqui domiciliar, meus queridos, se aplica para o fisco, tá? A fisco aqui eu estou chamando de administração aqui tributária também, tá? Ou até mesmo a polícia judiciária aqui. O que eu tenho que levar em consideração em relação à polícia judiciária? Ela entra sem autorização, em casos aqui de flagrante de delito, tá? E principalmente quando são crimes permanentes, ou seja, tem o caso aqui de descoberta de um cárcere privado, por exemplo, ou até mesmo porte de drogas, tá? São crimes considerados permanentes, tá bom? Então, eu vou exigir aqui uma pronta resposta da minha autoridade aqui, da polícia judiciária, tá bom? Pode ser considerado, sim, em alguns casos, abuso de autoridade, tá? Caso o policial resolva entrar e não tenha nenhum indício aqui relevante, então eu tenho que levar em consideração, né? Ele acha que tem um cárcere ali, mas não teve nenhum indício relevante. Aí ele vai ter aqui que arcar aqui com abuso de autoridade,
Bom, é porque ele é um policial que ele pode fazer o que ele quiser, né? Como eu disse, né? Isso é muitas vezes de um mandado. O STF, ele vai chegar aqui e coibir o abuso de autoridade. Porque eu vou ver, inclusive, no caso de entrada forçada, né? Só vai ser lícito mesmo aqui no período noturno, tá? Fundadas aqui principalmente razões, ou seja, eu preciso de justificativa, né? Para não deixar, né? E vou ter também, para uma forma de coibir esse abuso aqui, pena, né? Então, se você entrou e foi considerado um abuso, não encontrou indício nenhum relevante, meus queridos, você vai ter uma responsabilidade aqui, pode ser disciplinar, civil e até mesmo penal, tá? Inclusive, vai ter a nulidade de todos os atos que você praticou nesse caso, tá? Por isso que é muito importante tomar cuidado, tá bom? Precisa aqui de ter indícios que sejam relevantes aqui, tá bom? Vai se admitir aqui a força policial quando for ingressado durante o dia, tá? Tiver aqui um amparo judicial e principalmente em caso que se prolongue durante o período noturno, tá bom? Quando eu encontrar ações policiais militares, né, eu tenho que ter fundadas aqui as razões, né, não pode ser qualquer jeito, né, principalmente aqui na existência de um flagrante, né, por exemplo, tráfico de drogas, né, eu descobri um depósito, né, então eu preciso aqui de ingresso aqui sem mandado, né, ok, a gente já sabe que isso é possível, e com atitude também suspeita, só de ter uma atitude suspeita eu posso estar, sim, causando aqui flagrante, tá, então ao notar que a aproximação de uma viatura policial, o suspeito começa a ter comportamentos esquisitos, né? Então, isso aqui já me mostra que é algo forçado, tá? É uma razão possível, tá bom? As ações policiais militares aqui não há ilegalidade, tá bom? Polícia militar, hein? Guarda aí no coração. Porque agora falaremos desse 12º, tá? Eles nos mostram aqui que é inviolável o sigilo aqui da correspondência e das comunicações telegráficas de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem aqui judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Estou falando aqui especificamente da inviolabilidade do sigilo de dados, tá? Ela vem aqui para complementar o direito da intimidade e também da vida privada, tá? Ela quer defender aqui a privacidade, né, como bem exclusivo, como opção pessoal, né, e principalmente trazer aqui à luz aqui a proteção das normas e principalmente padrões aqui objetivos, tá bom? Eu vou observar e respeitar aqui o princípio da exclusividade, que ela quer me assegurar aqui que o indivíduo, né, tem a sua identidade, principalmente aqui quando está perante aos seus riscos, né, seja por pressão social ou como impositividade aqui do poder político, tá? A inviolabilidade aqui de correspondência das comunicações, eu vou observar aqui com vocês, que eu posso encontrar interceptação aqui de correspondência, comunicações telegráficas, e comunicações de dados, tá? Eu não estou falando aqui que há um direito absoluto. Vai ver muito isso na aula de hoje, né? Então, vou encontrar aqui, principalmente quando eu estiver em frente aqui de práticas que são ilícitas, tá bom? A administração aqui de uma penitenciária, por exemplo, se ela chegar aqui com um fundamento, né? Estou em busca da segurança pública, disciplina aqui prisional e a prescrição aqui também de ordem jurídica, ela pode vir proceder aqui uma intercepção de correspondência, né? Remetida, inclusive, pelos sentenciados, né? Eu vou olhar aqui, vou ser amparado aqui por uma cláusula, inclusive, tutelar, onde a inviolabilidade aqui, eu vou respeitar aqui o sigilo epistolar, né? No caso, não vou constituir aqui um instrumento a salvaguarda aqui de práticas ilícitas, tá bom? Então, eu tenho que tomar cuidado isso. A comunicação aqui de dados, a gente vai estudar, inclusive, por casos, porque ela vai buscar aqui proteção, tanto da comunicação de dados, né, como nos dados em si, tá bom? Mas vamos ao primeiro caso, né? A operação aqui de busca e apreensão. Eu estou lá no escritório profissional. Aí vem as polícias, né, apreendem um disco rígido, um HD, né, de um computador lá. E aí não estão abrangidas aqui
quer dizer, que estão, inclusive, aqui abrangidas um e-mails, né, que foram enviados. Nesse caso aqui, essa operação aqui, não está rolando uma violação no quesito de sigilo de comunicação de dados, né? Porque quando eu paro para olhar esse HD, né, é uma apreensão de uma base física onde se encontram os dados. Por isso que eu falei, a proteção aqui na comunicação de dados, ela é comunicação de dados, não os dados em si, tá bom? Observe agora esse segundo caso agora que eu vou falar para vocês, ó. Um policial está lá e realiza uma prisão, né? Um flagrante de um delito lá. Ele vai e apreende o telefone celular. Estava lá em posse, né, do preso. Aí ele vai e verifica, né, as conversas do WhatsApp. Aí você fala, elas não são provas aqui ilícitas, tá? Ilícito eu vim, é a prova do WhatsApp sem uma autorização judicial, tá? Tô falando aqui. O acesso tanto do registro telefônico, como agendas de contatos, como também dos demais dados em aparelhos celulares, no caso especificamente, apreendidos em um local de crime, vai depender sempre de prévia decisão judicial, porque se for autorizado via ordem judicial, né, o policial pode sim ver os conteúdos, tá? Que vão, inclusive, ser utilizados aqui para justificar os elementos concretos, tá bom? Agora, quando eu for falar, principalmente de sigilo aqui das comunicações, agora são comunicações, veja, não são mais dados. O acesso aqui é via extrato de, por exemplo, ligações telefônicas, né? Uma conta aqui emitida, né, pela operadora de telefonia, né? Esse acesso aqui, ele pode ser, sim, determinado aqui por CPIs, né, as famosas comissões parlamentares de inquérito, e até pelo próprio Poder Judiciário, tá bom? Mas quando eu falo de sigilo de comunicações, é diferente aqui de interceptação, das comunicações telefônicas, que é falar que é o acesso aqui das gravações de conversas que aconteceram, né? Então, eu tô falando aqui de uma medida bem mais gravosa quando eu falo disso, tá? Que, inclusive, vai ser determinada aqui pelo Poder Judiciário. Não tem aquele papo dos CPIs aqui não, tá bom? Essas comunicações aqui telefônicas que eu estou vendo vai ser possível acessar via ordem judicial, né? Guarda sempre ordem judicial, né? Existia uma investigação criminal aqui já instaurada, né? Instrução aqui de processo aqui também penal também tem que acontecer, e que tem a lei me trazendo as hipóteses, né? Principalmente a forma que poderá ocorrer. Perceba, tem 3 hipóteses aqui que eu tenho que levar em consideração, né? Não é de qualquer jeito, tá bom? Essa interceptação. Bom, o inciso agora que iremos estudar aqui, esse 12º, né, que a gente já está estudando, né, ele é uma norma de eficácia aqui limitada, tá? Limitado aqui. Eu vou precisar aqui uma lei aqui, para um juiz aqui, inclusive, autorize essa interceptação. Precisa aqui de uma decisão judicial, né? Eu estou olhando para a necessidade de ofício, né? Requerimento aqui de uma autoridade policial, e até mesmo o Ministério aqui público, tá? Porque aí sim eu consigo fazer uma investigação ou até mesmo uma instrução aqui processual penal, porque aí vem e eu consigo olhar para a decisão judicial aqui, que vai ser fundamentada para me indicar tanto a forma de execução, né, prazos máximos, né, que eu vou observar meus 15 dias, né, que se pode renovar por um período novamente igual de 15 dias, e pode ser renovado sucessivamente aí, principalmente quando estiver em situações extremas, tá bom? Então, 15 dias pode renovar, dependendo se for de situação extrema, tá bom? Mas eu vou encontrar hipóteses aqui que vão ser cabíveis para interceptação aqui telefônica. Não sei o que eu estou querendo falar, intercepção, né? Interceptação. A língua aqui está enrolando. Bom, a gente vai ver que ela é ordenada aqui pelo nosso poder judiciário, tá bom? Então, eu vou ver aqui e buscar encontrar, né, a existência aqui de razoáveis indícios, né, de autoria e principalmente aqui de participação da infração penal, tá? Vou ver que a prova aqui, ela não pode ser obtida por outros meios e que também constitui aqui infração penal punida com forma aqui de buscar a reclusão, tá bom? Eu vou levar isso em consideração. Meu objetivo, quando eu olho para isso, é subsidiar aqui uma investigação,
uma infração penal aqui que vai me garantir punir, né, com reclusão, como eu acabei de mencionar, né? Interceptação aqui telefônica, eu vou buscar novas infrações, né, que podem inclusive ser descobertas, né, tanto de autores como partícipes aqui diferentes, eles podem aparecer, né, e isso quando aparece, eles são chamados de crime achados, né, ele vem com informações e provas, né, interceptação telefônica vem, aparece isso, né, eu vou ver que elas podem inclusive aqui subsidiar uma denúncia, né? Pode ser punível, inclusive, com uma pena de detenção. Olha só como é sério isso aqui. Ela vai ser válida aqui, todas essas provas aqui desse crime, se descoberta aqui no caráter mais acidentalmente, tá? Durante a escuta telefônica, né? Que lembra, ela precisa ser autorizada aqui judicialmente para apurar o crime diverso. Por exemplo, eu estava lá investigando um ato aqui que era considerado um homicídio. De repente, eu venho e descubro um crime de sequestro, né? Então, essa interceptação aqui telefônica, eu vou ver que ela é admitida aqui, principalmente a conversa aqui, por processo penal, né? Entre um acusado, por exemplo, com um defensor. E cuidado, né? A gente fala, o defensor, o advogado, né? A gente sabe que existe ali o direito de um sigilo profissional, né, para o advogado, mas isso não pode ser um escudo aqui para a prática de atividade ilícita. Então, não se usa isso como imunidade para a prática de delitos, tá bom? Isso é uma informação muito importante. A gente vai encontrar aqui também a possibilidade de uma prova que é emprestada. Então, eu vou ver que ela é obtida aqui via investigação criminal e também por instrução aqui de processual penal. Ela é obtida aqui principalmente pelo uso, tá? Quando eu for ver um outro processo aqui, que vai ser trasladado aqui via inclusive certidão, tá? Uma nova causa, então eu vou poder ver documentos, testemunhas, confissões, perícia, depoimentos de pessoal, enfim, eu vou ver tudo isso. Essa prova aqui emprestada, ela é um princípio aqui, principalmente da economia processual. Eu posso usar o que eu já estou investigando para poder uma nova causa aqui ser instaurada, tá bom? Isso é muito importante. Princípio da economia processual, tá bom? Eu preciso abrir um novo processo para que eu verifique isso, tá? Os dados aqui obtidos, tanto da interceptação aqui comum telefônica, quanto de escutas aqui ambientais, são judicialmente autorizadas, tá? Elas podem, inclusive, ser usadas aqui para um procedimento administrativo aqui disciplinar, tá? Por exemplo, vamos pegar um auditor fiscal da Receita Federal? Vamos, Kelly. Ele vai e recebe um dinheiro, porque, inclusive, fez despaches aqui de mercadorias. Eu vou, inclusive, ver o uso dessa prova, né? O processo penal eu vou instaurar, né? E também posso ver pela Corregedoria da Receita, né? Com o processo administrativo. Eu posso usar esses procedimentos aqui contra a mesma pessoa e até mesmo servidores, tá? Ele amplia, né, a capacidade aqui de ser penalizado, tá bom? A interceptação telefônica, a gente vai guardar, é a captação de conversas telefônicas, né, que são autorizadas pelo Poder Judiciário, feita por terceiros, né, ou seja, uma autoridade policial, por exemplo, onde tem uma lei que vai vir e estabelecer, tá? Não é de qualquer jeito. E sem conhecer aqui os interlocutores, tá? Eles não têm esse conhecimento, tá? Então, eu vou ver aqui uma investigação criminal, com inclusive a presença aqui da instrução processual penal. Essa é a nossa interceptação telefônica aqui resumida. Agora, resumo também de escuta telefônica. É pegar a captação aqui de uma conversa telefônica, também obtida por terceiro, só que a diferença aqui fundamental é que eu tenho um conhecimento de pelo menos um dos interlocutores, tá? Não é desconhecido pelos dois, né? Como no caso da interceptação. E agora, para resumir também, a gravação telefônica é feita por um dos interlocutores em meio de um diálogo, né? Onde não tem, na verdade, o consentimento, né? Ou a ciência do outro. Está acontecendo um diálogo e ali rola já as provas, né? Então, não tem ciência, inclusive, tá? A gente vai encontrar também a possibilidade da gravação clandestina, né, que ela é uma escuta telefônica, ou até mesmo uma gravação aqui telefônica, né, que vai ser oriunda aqui de uma conversa telefônica, seja pessoal ou até mesmo ambiental. Vamos encontrar aqui a possibilidade de sucessivas renovações aqui de interceptação telefônica, tá?
é uma necessidade aqui bem medida, né, como busca de elementos concretos e até mesmo para a complexidade aqui da investigação, tá? Então, elas vão ser sempre motivadas, com justificativa aqui legítima também sendo muito necessária, e também aqui a gente está vendo essa justificativa para embasar aqui a continuidade da nossa investigação, tá? Vai ser ilegal, guarde aí, anote motivações aqui padronizadas, tá? Ou seja, quando tiver reproduções, modelos genéricos, sem aqui relação com caso concreto. Não posso pegar qualquer notícia aleatória, qualquer fato aleatório e querer colocar. Não vai ser possível, tá? A gravação clandestina, ela é usada aqui para legítima defesa, tá? Ela pode sim ser considerada como prova válida. Por exemplo, uma gravação com o sequestrador veio e ligou, ou um estelionatário veio e te ligou, falou, te ameaçou, ou qualquer outro chantagista, né? Você pode utilizar isso como prova válida, né? Porque, poxa, você gravou, né? Você está sendo coagido aqui, você está sendo chantageado, né? A gravação ambiental, ela é uma coleta de provas, tá? Porque eu tô falando de gravação aqui ambiental, né? Você fala, o que é isso, né? Uma coleta aqui de provas, né? Com uma ordem judicial. Então, ela se torna aqui ilícita, tá? A ordem judicial aqui tá presente em quase tudo, né, meus queridos? Vocês estão percebendo que essa aula tem muito e ela vem aqui para forçar que precisa dessa ordem, tá bom? Bom, o caso da denúncia anônima, tá? Ela nunca vai ser suficiente, tá bom? Porque são provas aqui, basicamente, ilícitas via interceptação telefônica, né? Eu tô olhando aqui sobre uma investigação preliminar, então não se usa denúncias aqui anônimas, tá? Ó, para pegarmos agora o nosso pegamos aqui o nosso 13º, né? Que ele vai falar que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Vamos lá. A norma constitucional aqui, ela é de eficácia contida, tá? Ela vai falar que precisa aqui, na verdade, da inexistência da lei para se qualificar o exercício de determinada profissão, ou seja, qualquer pessoa pode vir e executar. Porém, se há uma lei, né, exercida aqui por quem se atende, a gente vai ter aqui a presença, sim, a obrigatoriedade de qualificações legais, tá bom? Então, nós temos todos os nossos ofícios e profissões, né? Eles são condicionados aqui a cumprir condições, tá? A gente vai ver que vão ter regras e principalmente liberdade, né? Então, a gente vai ver se for potencial lesivo aqui uma atividade específica aqui executada, eu vou encontrar aqui uma exigência de uma inscrição aqui, por exemplo, em um conselho de fiscalização profissional, tá? Vou dar um primeiro exemplo, atividade de músico. Né, ele vai se prescindir aqui de controle, porque eu estou vendo aqui uma manifestação que é protegida aqui por uma liberdade de expressão, né? Então, vai ser incompatível aqui eu chegar e exigir, né? Então, uma inscrição, por exemplo, dele na Ordem dos Músicos do Brasil, né? Ou querer que ele pague ainda a anuidade aqui para o exercício. Não precisa, tá? Aí eu venho e comparo, né, com os advogados, né, porque ele vai, inclusive, entrar aqui como constitucional, né, os exames aqui de ordem de advogados do Brasil, tá? Então, ó, B aqui, ela me aparece aqui como uma possibilidade de risco aqui coletivo, né, onde o Estado vem e limita o acesso tanto da profissão como do exercício, né, porque eu vou encontrar pessoas aqui que tenham conhecimento técnico suficiente, né, e que vai evitar aqui danos à minha coletividade, tá bom? O exame de suficiência, ele traz aqui o juízo de proporcionalidade, tá? Ele não alcança aqui o nosso lucro de liberdade, tá? Vai me trazer aqui também uma coisa muito importante sobre a inconstitucionalidade de exigir um diploma. Observe, no caso de profissão de jornalista, não precisa. Ou até mesmo vir e querer cancelar automaticamente aqui um registro em um conselho, por exemplo, se teve lá inadimplência, né, da anuidade. Eu vou ver que o direito aqui, ele vai trazer uma prévia oitativa, né, do associado, né? Então, ele vai poder ter um devido processo legal e, principalmente, trazer aqui a liberdade do exercício, tá? Sobre a fazenda aqui pública, ela não pode, tá? Guarda aí.
Isso vai ser importante para você poder usar no seu dia a dia, tá? Fazenda pública, ela não pode aqui obstaculizar aqui a nossa atividade empresarial, tá? Ou seja, vem colocar penas, né? Porque ele quer receber o imposto que foi atrasado, né? Que está atrasado. Então, não admite-se aqui a apreensão, por exemplo, de mercadorias como um meio aqui de coercivo, né? Não pode ser um meio coercitivo aqui para que pague, né, os tributos aqui, né? Não vai se admitir também aqui fiança, no caso, para impressão de notas fiscais, tá? Feitos aqui pelo contribuinte ainda, tá? Porque eles às vezes estão lá em débito com o fisco, né? Isso aqui, inclusive, viola e me mostra que viola a garantia, né, do livre exercício do trabalho, do ofício e principalmente da profissão. A profissão do motorista, a gente tem que lembrar que ela é constitucional, mas eu tenho que observar que em caso de pena eu vou ter que tomar cuidado. Por exemplo, eu tenho uma suspensão de uma habilitação para dirigir um veículo a motor. Então, eu tenho lá um motorista profissional que foi condenado a um homicídio culposo no trânsito, né? Então, eu sempre vou observar aqui que não existe aqui um direito absoluto dentro de uma atividade profissional, tá? Eu vou sempre observar aqui a razoabilidade, né? O razoável aqui do legítimo, né? Eu vou buscar aqui a restituição aqui imposta, né? Feita e admitida pelo meu legislador, tá? Que ele quer proteger aqui sempre os bens jurídicos, principalmente a vida e a integridade física, tá? Você vai encontrar a lei ainda 13.874 de 2019, que eu já estou falando aqui há algum tempo nessa aula, que ela vai trazer sobre a declaração dos direitos, né? Principalmente quando eu estou falando aqui da liberdade econômica, né? Que eu quero assegurar aqui a livre iniciativa, o livre exercício, a atividade econômica aqui. Eu quero respeitar aqui uma previsão constitucional, tá? Então, eu vou observar qualificações aqui profissionais dentro dos atos aqui públicos de liberação, tá? E vai me depender aqui, inclusive, de um órgão autorização, tá bom? Isso é muito importante que eu tenha noção, porque eu vou encontrar inscrição, concessão, autorização, licenças, né, alvará, cadastros e outros. Não vai me depender, né, de exercer o meu exercício, porque eu não tenho, né, essas autorizações aqui com os órgãos, tá bom? Bom, o nosso 14º, tá, que ele vai falar que é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado aqui o sigilo da fonte, quando necessário o exercício profissional. Então, eu estou falando aqui sobre assegurar, né, o direito do acesso à informação, né, que não fica aqui os outros direitos fundamentais, né, não vai ferir, né, e resguardar aqui principalmente os jornalistas, né, quando eu falo disso, porque eles podem obter informações aqui sem ter que revelar aqui suas fontes, tá, porque eu não vou ter conflito aqui com a vedação ao anonimato. Aí, se eu tiver o caso aqui de lesão, quem vai responder é o jornalista, tá bom? O 15º é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com os seus bens, né? Então, aqui a liberdade de locomoção. A gente está olhando aqui para o território nacional, tá? Estamos olhando para uma norma aqui de eficácia contida. Estamos vendo que ele é bem claro, é em tempos de paz, ou seja, não é aplicado em tempos de guerra, tá bom? Eu vou ver que pode sofrer algumas restrições, sim, no caso de ingresso, saída, de circulação interna de pessoas e patrimônio, por exemplo, o ingresso de estrangeiros no país. A gente vai poder ver essas restrições, sim, sendo aplicadas, tá? Mesmo em tempo de paz, tá? Os termos aqui da lei têm que ser respeitados e qualquer pessoa, brasileira ou não brasileira, pode ter essa liberdade aqui de locomoção, tá bom? A locomoção aqui é o ato de locomover. Então, eu estou vendo aqui andar, correr, passear, parar, ir, vir, ficar, estacionar, transitar. É o ato aqui de circular, tá? Então, o poder público aqui, ele quer cessar aqui o trânsito, por exemplo. Somente vai ser permitido em caso de situações excepcionais, como, por exemplo, o estado de sítio, né? Então, eu vou ver que há uma obrigação aqui de ficar em um local aqui específico, tá bom? Eu respeito isso. Caso venha a ser violada essa liberdade, a gente tem um remédio aqui constitucional que a gente pode aplicar, que protege aqui essa liberdade, né? Inclusive vem da primeira geração, que é o nosso habeas corpus, que vamos estudar em aulas mais profundamente aí mais para frente, tá bom? Bom,
O nosso 16º, deixa eu até descer aqui um pouquinho, quer dizer, subir, né? Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente, né? Estamos falando aqui do direito de reunião. É um direito bem típico aqui da democracia, meus queridos. Está relacionado à liberdade aqui de expressão. Então, é um direito individual, né, que vai ser expressado aqui de maneira coletiva, vai nos mostrar a liberdade aqui, principalmente como condição e principalmente como possibilidade para outros direitos, como, por exemplo, liberdade de crença religiosa ou até mesmo a política, né? Eu vou ver que a Constituição, inclusive, ela vai me mostrar alguns caminhos que eu tenho que observar, ó. Tem que ser para fins pacíficos, né? Ausência de armas, está bem claro, né? Realizadas em local aberto, né, para todos, né, ao público. Não pode frustrar a tua reunião, ou seja, já foi convocada uma reunião antes, você não pode chegar agora e querer usar, não é permitido, tá? Não vai precisar de uma autorização, mas aqui, quando a gente fala sobre o caso de um aviso aqui prévio, eu vou sempre tentar buscar aqui a autoridade competente com o interesse aqui de receber o público, né, aqui, para zelar ele, né, e principalmente para não frustrar outra reunião que já esteja acontecendo, né? Eu vou dar um exemplo aqui de uma reunião que dá muita polêmica, né, que é a Marcha da Maconha, né? É possível que seja exercida, né, principalmente aqui para defesa, né, do uso aqui, mas não vai me permitir aqui guarda, né, incitação ou até mesmo incentivo do consumo aqui durante esse evento, olha só, são coisas que a gente tem que levar em consideração. A gente está olhando aqui para o direito da reunião, protegido aqui sempre, né, se for desrespeitado, com um mandado aqui de segurança, tá? A gente está observando aqui principalmente o nosso objetivo aqui de democracia, né? Estamos buscando isso. Bom, nosso 17º, 18º e 19º, eles estão basicamente bem juntinhos aqui, tá? Vamos começar com o 17º. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. 18º, a criação de associações e, na forma da lei, de cooperativas, independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. 19º, as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, trânsito em julgado. Como eu falei, elas vão vir aqui mais juntinhas, né? Aqui estamos falando sobre associações, né? Eu vou encontrar aqui os requisitos, né, para que elas existam, né? No primeiro momento, eu tenho que observar que há uma pluralidade aqui de pessoas, né? Estou olhando para uma sociedade, uma união aqui de pessoas para um fim determinado, tá? Eu busco aqui encontrar uma estabilidade, tá? Em caráter aqui mais permanente, tá? Então, eu vou, inclusive, ver que o surgimento delas vão aparecer aí por um ato de vontade, tá? Inclusive, esses requisitos aqui de existência, eles vão estar sujeitos aqui à proteção constitucional, né, independente aqui de aquisição de uma personalidade jurídica, tá? Eu tenho que respeitar. Bom, a proteção aqui que eu vou encontrar, deixa eu verificar, tá certo. Dentro da Constituição, é que eu vou falar principalmente sobre a liberdade aqui para fins lícitos, né? Ela sempre vai ser bem ampla. Eu vou, inclusive, observar que independe aqui da autorização do meu poder público, né? Não vai interferir aqui no funcionamento, inclusive, dessa associação. Ela pode ser dissolvida aqui mediante decisão judicial, transitada em julgado, né? Quando tiver esse caso aqui, dissolução é mais gravoso, né? Eu preciso dessa decisão aqui transitada. E quando for caso suspenso, que não é tão gravoso, eu posso ter uma decisão aqui judicial que não precisa estar nem transitada em julgado, tá bom? A criação, lembra, ela tem que ser livre, né? Independente aqui de autorização, né? Como, por exemplo, eu posso aplicar isso para as cooperativas também, tá? Onde há uma necessidade aqui, claro, nas cooperativas, de uma lei que venha e regule, tá? Ela é uma norma aqui de eficácia limitada, tá? Eu vou encontrar aqui também a vedação de associações aqui com caráter paramilitar, ou seja, identificar postos ou até mesmo utilização ou não de uniformes não vão ser requisitos aqui suficientes
para definição, tá? Então, eu vou ver que vai ter a possibilidade de treinamento aqui de membros, né, para finalidade bélica, isso eu vou encontrar, e a presença aqui de uma organização também hierárquica vai ser presente, e principalmente os princípios aqui de obediência, tá? Qualquer associação civil, eu tenho que pensar, não tem possibilidade aqui de agir, tá? Em revelia com os princípios que estão escritos aqui na lei, tá? Ou até mesmo os que estão postulados, tá? Porque eu estou buscando aqui um espaço de autonomia privada, né? Não é imunidade aqui de incidência dos princípios constitucionais, tá bom? Essas são as observações que eu tenho que fazer aqui sobre esses 3 artigos aqui, esses 3 incisos, quer dizer, né? Perdão, para a gente poder levar para a prova. Vamos para o 20º. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado, ainda falando sobre as associações, né? Aqui é sobre a representação, principalmente é não obrigação aqui de associar, né? Já estou pulando para o próximo, Kelly, ansiedade. Pois é, a não obrigação aqui de associar. Ou até mesmo permanecer associado, né? Porque o STF mesmo vem falar, né? A desfiliação aqui de um associado, ela pode acontecer, né? Então, eu não posso ficar lá obrigando ele a quitar, né, débitos e multas, né? Porque eu estou, inclusive, aqui olhando para uma ofensa aqui da dimensão negativa do direito de liberdade. Então, desfiliar aqui mediante a quitação é inconstitucional, tá? Ele pode, sim, afiliar-se ou deixar de ser sempre e pagar suas multas, tá? Agora sim, olha a minha ansiedade batendo, assim, a 21ª, né? As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm aqui a legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Agora sim. Vamos lá, eu tô falando aqui da representação aqui de filiados das associações, né? Então, eu tô olhando aqui para 2 conceitos básicos que a gente precisa saber diferenciar. Primeiro, a representação processual com a substituição processual. A primeira, né, a representação processual aqui, ela é geralmente um representante, não age como parte do processo, essa é a primeira informação, porque aí eu vou ver que ela pode sim atuar em nome da parte aqui, ou da pessoa representada, tá? Mas eu vou ver que eu vou precisar aqui de uma autorização expressa, né, que vai inclusive representar, né, que ele seja representado, né, não pode ser genérico aqui nesse caso, e também ela precisa ser autorização expressa aqui mediante uma assembleia ou um ato que foi individual, tá? Já a substituição processual, ela vai falar que substituído aqui é a parte do processo, tá? Ele age em nome próprio, inclusive, para salvaguarda de um direito alheio, tá? O substituto deixa de ser, inclusive, ele não sofre aqui efeitos da sentença, né? Não vai estar no processo, inclusive. A substituição processual aqui que eu estou mencionando, ela é uma sentença, por exemplo, aqui, que faz uma coisa julgada, por exemplo. Eu vou observar que de um lado eu vou ter o substituto e do outro substituído, né? Quando cabível aqui a substituição processual, tá? Não vai precisar de uma autorização aqui expressa do substituído, tá bom? Esse caso aqui, do 21º, ele está falando da representação processual. Então, eu vou encontrar associações aqui que serão expressamente autorizadas, como eu falei, né? Precisa da autorização expressa, não pode ser genérica. Vai representar os seus filiados, né? Então, vou agir em nome dele, né? Isso judicial ou extrajudicial, tá bom? Então, eu vou encontrar aqui a possibilidade, inclusive, de mandato de segurança coletivo, né? A súmula 629, né? Para poder nos guiar, tá bom? Bom, agora eu vou pegar um apanhadão aqui de vários, né? 22º, 23º e 24º. É garantido o direito de propriedade. A propriedade atenderá à sua função social e a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. O que significa tudo isso? É o direito de propriedade, né? Esses 3 incisos estão falando sobre o direito de propriedade, que eu vou resumir agora para vocês. Bom, primeiro sobre eficácia contida, eu vou ver que está sujeita aqui a atuação mais restritiva, né, pelo poder aqui público. Nunca vai ser absoluto, tá? Como todos aqui, não existe direito absoluto. Tá? O proprietário aqui, ele tem que dar aqui à propriedade uma função social, sempre, tá? Então,
quando eu vou falar sobre as desapropriações aqui, eu vou observar sempre a tutela aqui do interesse público, porque eu vou observar a necessidade pública, a utilidade pública e principalmente o nosso interesse social. Eu vou encontrar aqui a compensação em algumas exceções, tá? Que eu vou falar, inclusive, já já. Mas eu vou ver que vai ter que apresentar uma prévia justa aqui com indenização em dinheiro, né? Mas a gente tem exceção. São 3 exceções que eu vou falar. Primeiro, quando é para fins de reforma agrária, tá? Porque eu tô olhando aqui reforma agrária, é competência aqui da União, tá? Então eu vou encontrar um imóvel que é rural, eu quero indenizar um título de dívida, né? Então eu venho, preservo aqui o valor real, posso resgatar até 20 anos, tá? Isso a partir do 2º ano, tá? E vou encontrar a possibilidade aqui de benfeitorias, tá? Tanto úteis quanto necessárias aqui, eu vou ter a possibilidade de indenizar em dinheiro. A segunda possibilidade é sobre o imóvel urbano não edificado aqui, que não cumpriu a sua função social. Mas você fala, a indenização aqui é mediante títulos de dívida pública, tá? O resgate não são 20 anos aqui não, são 10 anos, tá? Com parcelas aqui anuais, com iguais, inclusive, sucessivas, com valor real aqui, juros legais, tá? É competência aqui, no caso desse imóvel urbano, do município, tá bom? E, por fim, o terceiro, que é o nosso confiscatório, né? Que é a mesma coisa que eu falar que é essa indenização, tá? Eu vou ver a expropriação, por exemplo, de propriedades urbanas ou até mesmo rurais, nesse caso, de qualquer região aqui do nosso Brasil, com culturas aqui ilegais, né? Psicotrópicas, por exemplo, e exploração de trabalho escravo. Já passou confiscatório aqui, já fechou tudo, né? É assim que funciona, quando descoberto. Bom, nosso 14º. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Bom, atenção aqui, atenção. Eu estou olhando para o poder público em caso de perigo público iminente. Já vou falar que não pode ser qualquer coisa não, porque senão vem daqui a pouco a galera que não manja e vai começar a inventar um monte de história que não é verdade, né? Vamos lá, é somente perigo público iminente. Vai vir o poder público e vai querer usar aqui o seu poder de império, ou seja, vai usar bens e serviço dos particulares. Calma, não pira, né? Fala, minha propriedade, o poder público pode usar. Calma, eu vou ver que há uma requisição aqui da propriedade do particular em casos, por exemplo, né? Houve uma enchente em uma cidade e destruiu várias casas. A prefeitura vai requisitar o uso de uma casa ali que esteja intacta. Não teve enchente, está tudo certo com ela. Ela pode usar para abrigar aqui quem não tem aonde ficar, porque inclusive o motivo, né, a justificativa é que quem está sem corre o risco tanto de adoecer como de morrer, né? A gente está vendo que é um perigo público iminente, né? Eu vou ver que ela pode aparecer aqui como compulsória aqui para o particular, né? Ou seja, eu estou observando um interesse público aqui, né? Um pedido de socorro para quem está desabrigado, sem casa, né? Porque ele aqui, ele inclusive é maior que o desejo, a vontade aqui do particular, né? No caso. E vou ver também a propriedade aqui continua sendo do particular. Não foi, ninguém pegou sua propriedade, não, tá? Cuidado! A gente cede aqui temporariamente e gratuitamente aqui para o poder público usar. Se precisar ter alguma indenização, né? E somente se houver dano, o Estado aqui pode pagar essa indenização. Mas sobre hipótese alguma, o Estado vai pagar aluguel por ter usado, tá bom? Somente em casos de dano, tá? Deve ser eminente, né? Como eu mencionei aqui 1000 vezes. Cuidado com essas fake news que aparecem. A galera lê o texto constitucional e começa a aplicar fake news a torto, né? Meu Deus, não faça isso, tá? Deve ser eminente no caso aqui, principalmente que vai acontecer agora, né? Em breve. E não pode ser, por exemplo, aplicar isso no período de seca, né? E falar, vai acontecer daqui a tantos meses. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. A gente tá em caso de iminente, tá? Ninguém vai vir chegar e pegar sua casa, não, sua propriedade, tá bom?
o ente político aqui, inclusive, ele não pode requisitar administrativamente aqui tantos bens, serviços de outros e principalmente de uma pessoa, tá? Porque eu tô vendo aqui que, inclusive, isso ofende o nosso pacto federativo, tá? Então, não pode extrapolar aqui os bens e serviços públicos também, tá bom? A gente tem que levar muito isso em consideração. Bom, nosso 26º aqui. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Aqui é sobre a nossa empenhorabilidade, né, da pequena propriedade rural aqui, trabalhada pela família. Olha só quantas informações eu passei importante. Eu estou falando aqui de uma proteção de um pequeno trabalhador aqui rural, que ele é desprovido aqui de meios de produção, né? Inclusive não vai ter nem condições da sua própria subsistência. É dele que eu tô falando. Então vai depender de uma exploração econômica aqui voltada para o bem da família e com origem em atividade aqui produtiva, né? E principalmente em débito, né? Aquela que causou a penhora. Então, caso, né, não trabalhada pela família, né? Aí sim pode ser penhorada, tá? Porque eu tenho aqui pagamentos de débitos, né? Decorrentes, principalmente se for estranhos. E estranho aqui, inclusive eu vou falar sobre isso agora já, é a exceção aqui do CPC, tá? Que não especificamente, não vai me especificar a natureza da dívida, né? Eu vou utilizar esse código aqui processual civil, que inclusive não vai ser aplicado, o mesmo decorrente aqui de estranhos, tá? Da atividade produtiva. Mas em caso geral, pode sim ser penhorado, tá? Mas já aconteceu o caso, como eu disse aqui, que o próprio CPC, ele não penhorou, tá? A propriedade rural aqui pequena, a gente leva em consideração, e eu tô falando de que é mais de um terreno, tá? Possível aqui, contínuo, mas a área total aqui tem que ser inferior a 4 módulos fiscais. Kelly, o que são esses módulos fiscais? Calma, gente, são hectares, né? São medidas aqui de hectares que a gente leva em consideração. A gente vai se acostumar com esses termos, tá bom? Não precisa se desesperar. A propriedade rural aqui pequena, ela é abrangida aqui por uma reserva legal, quando eu falo disso, né? Então, tem uma lei aqui que vem e a define, tá? Não é de qualquer jeito. A Constituição aqui, ela vai assegurar a nossa área rural, né? Que não seja superior a 50 hectares, né? Ela vai falar também sobre não proprietários aqui de outro imóvel, né? Não pode ter outro imóvel. E, principalmente, torna a área aqui produtiva, né? Aqui referida no caso, tá? Eu vou ver aqui uma posse sem aqui oposição aqui mínima, né, de 5 anos ininterruptos aqui também, tá? São os critérios. São as exigências que aparecem na nossa Constituição, tá bom? Bom, agora sim, esse aqui também vai se desdobrar em 2 partes, né? O 27º e 28º. Primeiro, 27º, aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. 28º, são assegurados, nos termos da lei, a proteção às participações individuais, às obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive em atividades desportivas, né? E, bem, o direito à fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas aqui representações sindicais e associativas. Eu tô falando aqui que enquanto a pessoa, o artista viver, meus queridos, um total controle aqui vai ser dela, tá? Então ela pode utilizar, publicar, reproduzir suas obras, né? São suas obras. Mas após a sua morte, eu vou encontrar uma limitação aqui temporal do direito, tá? Inclusive, eu vou ver aqui o cuidado que vai ser inconstitucional, já falando logo de cara, se aparecer uma lei aqui estadual, né, que vai isentar aqui o pagamento de direitos autorais, né, porque vem um evento lá e faz a execução das obras musicais, né, e esse evento, inclusive, vai ser em fins lucrativos, tá, em âmbito do território, tá, vai ser inconstitucional eu isentar esse pagamento, não é porque é sem fins lucrativos que eu vou isentar, não, porque eu tenho que olhar aqui a privação, né, do aproveito econômico desses autores, né, principalmente se aqueles que estiverem vivos, né, meus povos, né, meu povo. Pois é, eu vou ver que aqui vai ser transmissível, inclusive, por os herdeiros, tá bom? Mas eu vou observar o tempo que uma lei vai fixar, né? Que vai ser diferente aqui do direito da propriedade individual, que é, inclusive, um dos nossos últimos aqui, né? Esse 29º, né? Deixa eu fechar aqui. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, às propriedades das marcas, aos nomes da empresa e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse
social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país, tá? Então, aqui sim, a nossa propriedade industrial que eu mencionei para vocês, tá? Que a gente vai levar em consideração agora, que eu tô levando em consideração o meu direito aqui fundamental, tá? Que pertence ao autor até a sua morte, perceba, né? Ele não vai além, né? Então, criador aqui de eventos industriais, né? Vão encontrar privilégio temporário sobre aqui a sua utilização, tá bom? E sim, o nosso 30º, inciso 30, é garantido o direito de herança, né? E 31, a sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei de cujos, né? De cujos aqui, meu povo, já vou falar que é o defunto, né? A pessoa que morreu, né? Quem morreu. Eu falei aqui do direito de herança, né, nesses dois incisos, né? Então, a Constituição aqui de 88, ela já vai chegar aqui, primeiro momento, para poder resguardar, né, esse direito aqui. Principalmente quando eu estiver falando de bens aqui que são estrangeiros, né? Ou seja, eu vou sempre buscar beneficiar aqui os brasileiros, são os seus sucessores, né? Eu vou ver aqui, se houver uma lei estrangeira que for mais benéfica que a nossa aqui, né? Eu vou ver que eu vou usar, né, para benefício aqui dos nossos brasileiros, né, meu povo? Quero ver aqui a chuva de likes, inclusive, nessa aula de hoje. Quem está aqui comigo no final, né, quase 1 hora aqui de aula, pois é, bastante inciso para a gente poder falar, né? Quero ver a chuva de likes. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva agora. Vem muitos outros vídeos aqui no nosso canal, muitos outros conteúdos. Muito obrigada pela presença de vocês. Nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau.